Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, agora aqui no seu rádio tem as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. É o JD1 no ar, edição de terça-feira, dia 28 de novembro, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS, transformando vidas. Com a apresentação de Wesley Paiva, vamos conferir os principais destaques desta terça. Destaques do dia. Flávio Dino é indicado a ministro do STF. Colônia Paraguaia de Dourado será reformada com investimentos do governo do estado. Motociclista de 18 anos morre após bater em vaca em Camapuã. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul envia para a Assembleia Legislativa projeto para baratear custos de escrituração de imóveis. Riedel nomeia novos coronéis da PM e bombeiros. E você sabia que no Pix existe um mecanismo especial de devolução em caso de golpes? Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta terça-feira. Do Clima Tempo Nacional fala Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta terça-feira, a chuva ainda fica concentrada em áreas do sul do Brasil com mais intensidade. A presença de um cavado meteorológico ajuda a formação de nuvens carregadas nos 3 estados do sul. Inclusive, o alerta é de temporais desde a metade norte do Rio Grande do Sul até áreas do território de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e também a metade sul do território fluminense. Chuva que acontece de maneira forte, vem acompanhada de rajadas de vento, tem descargas elétricas e possibilidade de granizo nessas regiões. Além disso, no interior do Rio Grande do Sul, especificamente na região de Serra e áreas do sul de Santa Catarina, a ventania deve ser ainda mais intensa. Então, a atenção é redobrada para boa parte do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, porque o solo já está saturado de tanta chuva dos últimos dias e as pancadas que chegam agora podem ocasionar transtornos novamente. No centro-oeste, a chuva também deve acontecer de maneira forte. Em Mato Grosso do Sul, desde o período da manhã até a noite, intercalando momentos de melhora, assim como boa parte de Goiás. Mas em Mato Grosso, o dia começa com sol, a nebulosidade se junta e essas pancadas de chuva ocorrem entre a tarde e a noite. Mesmo cenário para boa parte do Acre, Rondônia, também o interior do Pará, áreas do Maranhão, norte do Piauí e também a faixa da costa leste que deve receber infiltração marítima e ajuda também a formação de nuvens carregadas. Então, em boa parte do estado da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, a chuva ocorre de maneira forte. Já no litoral de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o litoral baiano, onde chove é com baixo volume acumulado. E o tempo firme prevalece em áreas do sul do Piauí, oeste da Bahia, norte de Minas Gerais e também o sul do Tocantins. E nessas regiões, a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%. Além disso, calorão é previsto para o meio da tarde. A máxima em Salvador fica na casa dos 30 graus, 36 em Cuiabá, 31 em Manaus, assim como no Rio de Janeiro, e em Porto Alegre, assim como boa parte do sul do Brasil, as temperaturas devem ser mais amenas, um dia que começa frio e não esquenta muito até o meio da tarde. A máxima prevista para esta terça-feira em Porto Alegre é de 25 graus. JD1 no ar. Agro. Agora aqui no seu rádio tem a cotação do mercado agropecuário. Hoje, terça-feira, dia 28 de novembro, a arroba do boi gordo está sendo vendido a R$ 219,50. Já a arroba da vaca gorda vendida a R$ 205, enquanto a soja em grão saco 60 quilos está sendo comercializado a R$ 131,60 e o milho seco saco 60 quilos vendido a R$ 43. Essas foram as cotações do mercado agropecuário de hoje, terça-feira. A preparação para a maior agenda econômica realizada pelo Sistema FamaSul está a todo vapor. O MS Agro vai debater as perspectivas econômicas para o agronegócio sul-mato-grossense e como o setor deve se projetar diante do atual momento no país para 2024. O MS Agro é fundamental para o produtor rural em sua tomada de decisão, bem como para o seu planejamento. Dessa forma, a FamaSul cumpre seu papel de trazer conhecimento e compartilhar isso com todo o setor produtivo. O evento conta com 2 palestras que completam os temas
a serem abordados durante o encontro. O advogado Murilo Aragão vai mostrar o cenário político atual no Brasil e as perspectivas para os próximos anos. Já o economista Marcos Troijo traz como destaque o panorama e perspectivas macroeconômicas para o Brasil. O MS Agro será realizado no dia 29 de novembro às 18 horas no auditório do Sistema FamaSul. Mais detalhes, acesse o portal www.jd1noticias.com. JD1 no ar. O Pix facilitou a vida de milhões de brasileiros com pagamentos instantâneos, mas com ele vieram as fraudes e golpes que causam prejuízos. Mas você sabia que existe uma ferramenta que pode ajudar a resolver esses problemas? É um mecanismo especial de devolução que já existe no Pix. Vamos ouvir na reportagem de Nazi Brum. De acordo com o Banco Central, 80% dos golpes envolvendo o sistema de pagamentos Pix se referem a compras em sites falsos e mensagens por aplicativos. Para ajudar as vítimas nesses casos, foi criado um mecanismo especial de devolução. A ferramenta existe há 2 anos, mas, segundo o consultor do Departamento de Competição do Banco Central, Breno Lobo, muita gente desconhece. Existe esse mecanismo que possibilita que os recursos sejam bloqueados na conta da pessoa que recebeu, né? No caso aí o fraudador, o criminoso, e em se verificando que de fato se trata de uma fraude, esses recursos podem ser devolvidos para a pessoa que fez o Pix. Falta realmente as pessoas terem conhecimento de que existe essa ferramenta do Pix e como fazer essa ferramenta funcionar, né? Assim que constatar o golpe, a vítima precisa agir com rapidez e o primeiro passo é comunicar o fato à instituição financeira e só depois fazer um boletim de ocorrência. Com a informação da vítima, um comunicado é enviado ao Banco Central, que solicita o bloqueio dos valores na conta do fraudador, como explica Breno Lobo, do Banco Central. Acionar o banco e solicitar essa devolução até ter a resposta. E ficar bem claro uma coisa, os recursos só vão ser devolvidos se tiver o dinheiro bloqueado na conta do fraudador. Se não tiver mais dinheiro, não existe a obrigação, pelas regras do Banco Central, para que o banco devolva aqueles valores. Aí o problema tem que ser levado aos PROCONs ou à Justiça. Caso a instituição financeira não dê uma resposta, uma reclamação pode ser feita junto ao Banco Central. Para evitar os golpes com o Pix, o Banco Central recomenda que o usuário não tenha pressa e preste atenção no valor e dados do destinatário e, no caso de dúvidas, cancelar a operação. O taxista Genivaldo Pereira admite que na pressa já passou um Pix sem prestar atenção. Fui almoçar um dia e fiz um Pix que era de 32, eu fiz de R$320. Às vezes, como acostumado a fazer, na pressa, às vezes erra, né? Desde que o sistema foi instituído, o Banco Central conseguiu bloquear e devolver às vítimas de golpes o valor de R$1 bilhão. Para mais informações sobre o Pix e dicas de segurança, basta acessar na internet bcb.gov.br/estabilidade financeira/Pix. Reportagem Nazi Brum. JD1 no ar. JD1 no ar. A colônia paraguaia de Dourados será reformada com investimentos do governo do estado. Repórter Cleiton Salles. O governador Eduardo Riedel assinou na quinta-feira, dia 23, um convênio para a reforma e ampliação da colônia paraguaia de Dourados. Com isso, a sede da entidade receberá quase R$2 milhões e serão aplicados nas restaurações da cobertura, banheiros, cozinha, bar, área de churrasqueira e o camarim. Também será construído um banheiro com acessibilidade, entre outras obras. Segundo Eduardo Riedel, a cultura paraguaia está presente na identidade de Mato Grosso do Sul e merece ser celebrada em um local adequado. O repasse de verbas estaduais para a reforma da colônia paraguaia de Dourados é oriundo do Fundo de Investimentos Culturais, o FIC, que será autorizado por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981359888. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981359888 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora vamos para a nossa central de jornalismo. A repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um acidente de trânsito envolvendo uma vaca terminou na morte do jovem Michael Ferdinand Alves, de 18 anos, em Camapuã. O acidente aconteceu quando o rapaz pilotava sua motocicleta Honda Titan
no sentido bairro Lagoa ao centro, na cidade de Camapuã. Conforme o site MS Todo Dia, após o impacto com a vaca, Michael não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O animal estava com a marcação na traseira, mas as autoridades não conseguiram identificar quem é o proprietário. O caso será investigado pela Polícia Civil de Camapuã. Edileu Ramalho Floriano, de 20 anos, conhecido como Malboro, morreu na tarde de ontem depois de tentar enfrentar policiais do choque no bairro Sayonara, em Campo Grande. Conforme informações levantadas no local, os moradores relataram que ele chegou na região alterado e ameaçando, até que entrou em uma casa conhecida por ser ponto de usuário de droga. Uma equipe do choque foi até o local durante uma ronda quando Malboro estava dormindo na casa de ponto de drogas. Ele acordou e se negou a acatar as ordens do choque. Pegou uma faca e partiu para cima de um militar. Tentando impedir Malboro, 2 disparos foram efetuados contra o autor, que chegou a cair no sofá e largar a arma. Mesmo ferido, ele se levantou e correu para fugir, mas caiu no quintal. Malboro foi socorrido pelo choque até a UPA do bairro Santa Mônica, mas morreu momentos depois da entrada no local. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul enviou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que promove mudanças na legislação sobre emolumentos e revisa critérios dos serviços cartorários, como registro civil de casamento, além da emissão de escrituras de compra, venda e transferência de imóveis. O projeto do Tribunal de Justiça atende à demanda de barateamento dos custos de escrituração de imóveis, especialmente os de menor valor de mercado. O desconto pode chegar a 75% no caso de imóveis residenciais adquiridos do Fundo de Arrendamento Residencial ou do Fundo de Desenvolvimento Social. Na proposta, tem ainda um capítulo específico sobre moradia popular. Terá redução de 50% na taxa do primeiro registro. Alguns serviços que estão com os valores congelados desde 2014 serão atualizados. Serviços como registro de casamento subirão 20%. Certidões simples custarão R$ 39,15. Escrituras sem transações de valores como emancipação e união estável ficarão R$ 176. Na tabela atual, o valor é de R$ 131. Na mensagem enviada pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Sérgio Martins, ele explica que a mudança é necessária para evitar que pessoas viajem para outros estados para fazerem registros em cartórios onde as taxas são menores. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora tem o informativo diário do Senar MS. Melhorar a qualidade de vida de quem trabalha e vive no campo é um dos pilares do Sistema FamaSul. Pensando nisso, o programa Sorrindo no Campo tem como objetivo cuidar da saúde bucal daqueles que colocam um alimento na mesa de tantas famílias. A equipe conta com um caminhão equipado para realizar procedimentos de rotina, urgência, exames e até cirurgias. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O governador Eduardo Riedel oficializou a promoção de membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, dia 27, visa reconhecer e valorizar os serviços prestados pelos profissionais de segurança pública, reiterando o compromisso do governo com essas importantes categorias, reforçando o propósito de tornar o Estado cada vez mais seguro. O destaque das promoções é a ascensão de 10 novos coronéis na Polícia Militar e 7 no Corpo de Bombeiros, que atingem o ápice de suas carreiras. Notavelmente, a promoção de Carla Roledo Moretti, 43 anos, marca um marco histórico, tornando-a a primeira mulher a alcançar o posto de coronel no Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul. O evento que oficializou as promoções ocorreu no gabinete do receptivo, localizado no Parque dos Poderes. Mais detalhes e a lista completa das nomeações estão no portal jd1noticias.com. JD1 no ar. Esporte. E agora, Dinei Almeida tem as últimas notícias esportivas. Campeonato Brasileiro, encerramento da 35ª rodada.
O Cruzeiro saiu da zona da confusão do Campeonato Brasileiro graças a um gol do garoto Robert, de 18 anos, cria da base celeste. Deixou a zona do rebaixamento após o início de rodada marcada pela surpresa da goleada do Bahia. Fez o que era necessário no confronto direto com o Goiás, vencer. O time passou longe do brilhantismo e da organização necessária. Foi vítima novamente da ineficiência ofensiva, com pelo menos 3 gols claros perdidos no primeiro tempo. No segundo tempo, chegou a passar por pressão do Goiás, que também apresentou suas dificuldades rotineiras e não concretizou as chances em gols. Foi no sufoco, é bem verdade. O semblante de membros da comissão técnica e jogadores, aliado à reação pós-vitória, demonstram bem o peso do triunfo sobre o Goiás. Neste momento, o primordial era o resultado positivo. Com 41 pontos, o Cruzeiro iniciou a rodada fora do Z4, mas a surpreendente goleada do Bahia sobre o Corinthians jogou a Raposa novamente para os 4 últimos lugares e colocou ainda mais pressão para esse jogo. Era preciso responder com vitória. Um empate ou derrota já deixariam o clima e o peso nas costas do Cruzeiro maiores, antes de umas sequências mais difíceis entre os 20 times do brasileiro. Atlético Paranaense no Mineirão, Botafogo no Newton Santos e Palmeiras no Mineirão. O alívio veio com a cria da base. Com 18 anos, Robert foi a última cartada das substituições da dupla, Fernando Seabra e Paulo Tuori. O primeiro conhece bem o garoto, pois o treina no Sub-20. O jovem de Pirapora recebeu bom passe de Bruno Rodrigues em jogada iniciada por Rafael Cabral e bateu firme como o Cruzeiro precisava ser neste momento. O Robert afastou o problema maior que se aproximava e vai ficar marcado nesta campanha. Uma vitória que colocou o time com 44 pontos em 13º lugar e acima de outros concorrentes. Ainda se perder na próxima rodada, não entrará no Z4, porque há o confronto direto entre Vasco e Corinthians. A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje, com Vasco e Corinthians se enfrentando às 20h30 em São Januário. O Vasco vive sua maior sequência invicta da temporada, com 3 vitórias e 3 empates nas últimas 6 rodadas do Brasileirão. A boa fase e a campanha de melhor mandante do retorno impulsionam o time de Ramon Dias em São Januário lotado, mas o técnico vai para o jogo com problemas. 3 zagueiros estão suspensos. O Corinthians vem de goleada sofrida para o Bahia em uma das piores atuações da temporada. Por isso foi arrastado de volta à briga contra o rebaixamento. Com 44 pontos, a distância para o Z4 é de 3. Uma derrota em São Januário pode colocar o Alvinegro na zona de rebaixamento nesta rodada, dependendo dos resultados dos concorrentes. A provável escalação do time do técnico Ramon Dias terá Léo Jardim, Paulo Henrique, Capasso, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Jair, Rossi, Gabriel Peck e Verrete. Corinthians, o desfalque de Gil obriga Mano Menezes a mexer na zaga, mas em compensação, Bruno Mendes e Caetano voltam da suspensão. A tendência é que o esquema tático volte a ter uma linha de 4 defensores, pois com 3 não funcionou contra o Bahia. A provável escalação de Mano seria Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Maicon, Juliano e Renato Augusto, Romero e Yuri Alberto. A arbitragem fica por conta de Sávio Pereira Sampaio, com o assistente 1 Leila Nayara da Cruz e assistente 2 Kleber Lúcio Gil. O VAR é Daniel Nobre Bins. NBA. Poucos dias depois de superar os 39 mil pontos marcados na NBA, LeBron James acabou batendo uma outra marca, mas negativa dessa vez. Na derrota sofrida com os Lakers para o Philadelphia 76ers, na noite desta sexta-feira, o astro perdeu uma partida com maior desvantagem em toda a sua carreira. Foram 44 pontos a menos que o adversário na derrota por 138-94. Parte da derrota passou pelas mãos do próprio LeBron, que anotou apenas 18 pontos e deu 5 assistências, sem pegar um rebote sequer. Mesmo assim, ele ainda foi o maior pontuador dos Lakers, que também contaram com a noite apagada de Anthony Davis, 17 pontos, 11 rebotes e 2 assistências. Do outro lado, coube ao time da Filadélfia aproveitar a noite ruim do adversário. A estrela Joel Embiid marcou um triplo-duplo com 30 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. O maior pontuador da noite foi Tyrese Maxey, com 31 pontos, além de 3 rebotes e 8 assistências.
Com a derrota, os Lakers se mantêm apenas na 8ª posição da Conferência Oeste, com 10 vitórias e 8 derrotas. Já o Philadelphia é o 4º na Conferência Leste, com 12 vitórias e 5 derrotas. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu as indicações de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Pacheco anunciou um esforço concentrado em dezembro para a votação dessas e das demais indicações de autoridades. A reportagem é de Marcela Diniz. Em coletiva à imprensa, Pacheco afirmou a intenção de votar todas as autoridades até o final do ano e anunciou um esforço concentrado na semana de 12 a 15 de dezembro. Ele lembrou que o Senado ainda precisa decidir sobre outras indicações e que o cumprimento dessa agenda depende de entendimento da Comissão de Constituição e Justiça e das demais comissões responsáveis pelas sabatinas de autoridades, fase que antecede a votação em plenário. Nossa intenção para todas essas indicações de Banco Central, de CAD, de embaixadas, PGR e Supremo, estabelecemos um esforço concentrado entre os dias 12 e 15 desse mês de dezembro para a presença física dos senadores, considerando que essa apreciação se dá por voto secreto, consequentemente pela presença física dos senadores e senadoras. Paulo Gonet é doutor em Direito e atualmente exerce o cargo de Subprocurador-Geral da República. Ingressou no Ministério Público Federal em 1987 e já foi diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União. Flávio Dino é mestre em Direito e foi juiz federal de 1994 a 2006. Foi deputado federal e governador do estado do Maranhão. Eleito senador em 2022, se licenciou para exercer o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. O senador Isalcir Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou que a aprovação no Senado da PEC 8, que trata do fim das decisões monocráticas em tribunais superiores, não foi um instrumento de revanche ou pressão contra o STF. Segundo ele, o texto apenas preserva a prerrogativa que o Congresso Nacional tem de legislar em busca de melhorias das leis no país. Isalcir, no entanto, lamentou a indicação feita pelo presidente Lula do nome do atual ministro da Justiça Flávio Dino para ocupar no STF a vaga deixada pela ex-ministra Rosa Weber. A desaprovação do senador ao nome do atual ministro da Segurança decorre, segundo ele, do desprezo que Dino teve com o Congresso Nacional, ao não encaminhar para a CPI dos atos de 8 de janeiro os documentos e gravações de vídeos que foram solicitados pelo colegiado por meio de requerimento aprovado por unanimidade. Se essa casa aprovar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, depois de tudo que ele fez, da desconsideração que ele teve com o Congresso Nacional, e se tiver apoio aqui dos senadores, é porque alguma coisa estranha está acontecendo. A CCJ da Câmara aprovou o projeto de lei que permite o aumento da idade de veículos usados por autoescolas. A reportagem é de Paula Moraes. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aumenta a idade máxima dos veículos de autoescolas. As idades máximas dos veículos utilizados para a formação de condutores, segundo o projeto, passam dos atuais 5 para 8 anos de uso para as motocicletas, de 8 para 12 anos para os carros e de 15 para 20 anos de uso para os veículos das categorias C, D e E, como caminhões e ônibus. A contagem do tempo exclui o ano de fabricação da frota. Atualmente, o tempo de uso dos veículos destinados à formação de condutores é definido por resolução do Conselho Nacional de Trânsito. A proposta aprovada fixa as idades máximas no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, não há prejuízos com esse aumento. Esse projeto ele é fundamental por quê? Todos sabem da importância das autoescolas no Brasil que formam os condutores. Afinal de contas, nós temos aproximadamente 40 mil mortes de acidentes de veículo. Então a formação do condutor se reverte da maior importância. Muito bem, e as autoescolas tiveram grandes problemas na pandemia, muitas fecharam, tiveram paralisadas durante 2 anos. E nós entendemos que tecnicamente não há problema aumentar a idade de uso dos veículos. A proposta que aumenta a idade máxima de veículos de autoescolas pode seguir para o Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. De Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o JD no ar de hoje, terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD no ar é uma iniciativa do JD Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e tem o apoio do Senar MS. Para ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdonoticias.com. Uma ótima terça a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Mando vidas. Mando vidas. Mando